Olá, queridos amigos, professor Diego de Lima, professor de português para estrangeiros. Neste vídeo de hoje, nós vamos trabalhar um tema muito interessante em português e muito fácil, que são os artigos definidos, os artículos determinados em espanhol. Os artigos definidos, eles têm duas particularidades bem interessantes em português. E isso que nós vamos trabalhar hoje. Então eu separei de forma que vocês entendam o que são artigos e como usá-los em português. Então vamos lá? Então, os artigos definidos. O que são artigos definidos? Então os artigos são palavras que determinam o substantivo de forma precisa, ou seja, dão uma característica dela de forma precisa ao substantivo. O que são substantivos? São nome de coisas. Mesa, cadeira, nome de pessoas, lugares, esses são substantivos. Os artigos definidos, como o próprio nome indica, eles definem e individualizam os substantivos. Pode ser uma pessoa, um objeto ou um lugar. Então nós usamos muito em português e espanhol para individualizar, para determinar o substantivo. E nos artigos definidos em português, nós vamos ter eles em masculino e feminino, singular e o plural. Então, eu coloquei aqui ao lado já para ficar mais fácil. O, a, os e as. Esses são os 4 artigos definidos em português, aqui comparando com o espanhol. Até aqui, o uso dos artigos definidos em português é igual ao espanhol. Nesse momento que nós vamos trabalhar as particularidades. Mas antes eu coloquei alguns exemplos. Então vamos para os exemplos. O garoto foi jantar na casa dos pais. Então aqui nós estamos individualizando um garoto. Nós sabemos a procedência dele. As meninas foram viajar, exatamente, nós sabemos, individualizamos as meninas, porque se fosse somente meninas, seriam qualquer meninas. Próximo, Luísa aproveitou para rever os amigos. Esses amigos nós estamos individualizando porque são amigos da Luísa. E ganhamos a bicicleta que esperávamos. Individualizamos a bicicleta porque são nossas, nós ganhamos a bicicleta. Bom, as particularidades. Então nós vamos ter duas particularidades. Nós vamos ter as particularidades usando antes de países, exatamente isso, países e nomes de pessoas. Então já vamos direto para os países. Nos países, nós sempre vamos usar os artigos antes dos países. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. O Brasil, então, um país masculino, terminado em consoante, por isso utilizamos o Brasil. Se fosse traduzir literalmente espanhol, seria el Brasil. A Argentina, terminado em A, país feminino, então utilizamos o artigo a, la Argentina. A Colômbia, da mesma forma que a Argentina. E agora o Canadá. No Canadá, vocês vão perceber que apesar de terminar em A, o artigo que nós usamos aqui antes dele é um artigo masculino. Por quê? Palavras terminadas em A com acento agudo, em português, elas se tornam masculinas. Nós temos um outro exemplo que é o Panamá. Também um país masculino por causa do acento agudo na letra A, ou seja, terminado em sílaba tônica. Porém, nós temos algumas exceções, países que não usamos como em espanhol. Eu coloquei os principais, há muitos mais, mas eu coloquei os principais. Israel, não utilizamos. Cuba, também não. Angola, não usamos. E Portugal, também não. Em português, cidades, nós não vamos usar igual a espanhol. Nós não usaremos antes de cidade. Porém, também temos exceções. Nós temos 3 bem interessantes, que são o Rio de Janeiro, muito usado, vocês vão usar bastante. O Porto
E o último, o Cairo. Em espanhol também tem exceção. Vocês dizem El Cairo, ok? Então são essas 3 exceções aqui para cidades. Países sempre vamos usar, com exceção desses 4. Há outros, porém eu coloquei esses 4 aqui. Agora, a particularidade de usar antes de nomes. Nós usamos antes de nomes de pessoas para demonstrar proximidade, ou seja, conhecimento. Pode ser seu amigo, seu familiar, seu vizinho, colega de trabalho. Exemplos. A Ana é minha melhor amiga. Traduzindo seria La Ana. Isso não soa tão bem em espanhol, porém em português é facilmente dito. Próximo. O Mário é meu tio favorito. Aqui no caso é um familiar. Então o uso do artigo aqui aparece para demonstrar proximidade. Mas no Brasil o uso é indiscriminado. Nós usamos artigo para qualquer nome de pessoas. Há uma regra que eu vou mostrar agora, porém vocês vão perceber que os brasileiros usam porque nós temos esse carinho de demonstrar proximidade até por pessoas que não conhecemos. Nesse caso, Lula. Lula, eu sei quem é o Lula, ele é um político, é um ex-presidente, porém eu não tenho tanta proximidade, mas você vai encontrar muitos brasileiros falando o Lula porque sentem esse carinho por ele. Ronaldinho. Ronaldinho foi um excelente jogador. Sei quem é o Ronaldinho, mas não tenho nenhuma proximidade. Mas no Brasil, o uso é indiscriminado. Então, aqui fica bem claro que esses 2 usos de países e nomes de pessoas fazem que os artigos definidos em português seja diferente ao uso do espanhol. Então, dessa forma, aprendendo as diferenças, fica mais fácil para que vocês consigam alcançar a fluência aí no português e acabem com o portunhol. Então, eu deixo vocês aqui, espero que tenham gostado, nos vemos no próximo vídeo e até mais!